Bem-vindos, cinéfilos de plantão! Está no ar mais um Cine Show. E hoje vamos assistir Papa Jerimum, um documentário que conta a história de Leonardo Godoy, um ex-navegador que foi pioneiro na cidade de São Miguel do Gostoso ao se tornar o primeiro a construir uma pousada na cidade e estimular o turismo e a gastronomia local. Ao longo de sua trajetória, Leonardo contribuiu para o desenvolvimento da cidade rumo ao futuro. Mas antes de vermos esse filme que faz uma homenagem a Leonardo Godoy, que morreu em 2021, vamos conversar com Arcan Costa, integrante do coletivo Nojo Audiovisual e um dos diretores do curta-metragem, que vai nos contar um pouco mais sobre os bastidores e as inspirações por trás dessa história. Arcan, seja bem-vindo ao Cine Show. O que motivou contar a história de seu Leonardo e destacar o seu papel pioneiro em São Miguel do Gostoso? O que me motivou a fazer esse filme foi contar a história dessa pessoa que saiu da sua cidade natal para vir parar em São Miguel do Gostoso, né. Então, além disso, ele tem uma trajetória muito importante aqui em São Miguel do Gostoso. Além de ser o primeiro pioneiro em São Miguel do Gostoso, também foi o primeiro pousadeiro aqui em São Miguel do Gostoso. Fora, esses frutos sociais também que ele trouxe para São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso antigamente não era nada. Hoje em dia, São Miguel é alguma coisa devido a esses frutos sociais que ele implementou aqui em São Miguel do Gostoso. Então, o documentário fala sobre isso, fala sobre pessoas que passou por ele, né? Que além de ele promover esses projetos sociais, turismo, eh, e também um pouco da gastronomia, né. Seu Leonardo também era conhecido muito pela sua culinária, do seu arroz de polvo, né, que ficou muito famoso aqui em São Miguel do Gostoso. Realmente foi uma grande homenagem para seu Leonardo. E como foi o processo de pesquisa e coleta de informações sobre a vida do personagem e o impacto de sua contribuição para a cidade? Recentemente eu também fiz, um filme, Ministra do Lixo, que é de Ana Rabu, que foi exibido na Mostra de Cinema de Gostoso de 2024. E aí, a maioria das perguntas em questão no debate era como trabalhar com material de arquivo. Eu costumo falar que trabalhar com material de arquivo quer uma sensibilidade, um olhar, porque além de ter, ser material guardado, ser informações riquíssima, você ainda tem que seguir uma linha narrativa através disso. Então, assim, costumo falar que trabalhar com material de arquivo é muito difícil, até porque o personagem em si, ele tem várias histórias, várias trajetórias de vida, fora também que ele tem que tem muitas camadas. Realmente, a pesquisa através de materiais de arquivo requer muita paciência e cuidado, e que no filme dá para perceber essa atenção tão particular. Arcan, o título Papa Jerimum tem um significado especial no filme? Como ele conecta a história de seu Leonardo e a identidade cultural de São Miguel do Gostoso? Na verdade, nós ficou nessa procura, né, de nome para o filme, que também tem, potiguar, né, que é comedor de camarão, e Papagirimu é a mesma coisa que potiguar. Então, assim, como ele foi uma pessoa que se encontrou no Nordeste, então ele se considerava já, potiguar. Então, ele mesmo, em todas as frases que ele usava, ele falava que ele era Papagirimu. A ligação do termo Papa Jerimum para a história do personagem se encaixou muito bem com a história dele. E essa foi a sua primeira direção de um filme e em conjunto. Quais foram os maiores desafios na produção do filme? E esse filme também tem a direção, né, que quanto foi minha, como de Clara Leal, e trabalhar dividindo direção é compartilhar também as histórias, né. Então eu apresentei o projeto e, tipo assim, no começo, eu não sabia, tipo, como falar para o público, né, então, assim, meio que isso me ajudou mais, como falar diante do público. Então, essa escolha repentina de ter uma pessoa para fazer direção comigo é muito boa. E ao mesmo tempo, dirigir, pessoas, quer paciência, né, porque tudo tem que ser no tempo da pessoa e não no nosso tempo. Então a direção foi bem tranquila, né, ainda bem que pegamos personagens, muito tranquilo e conseguiu desenrolar
esse papel fundamental dos entrevistados. Esse apoio faz grande diferença e tudo flui melhor. E quais foram as dificuldades enfrentadas durante o processo de produção? Como eu falei antes, em todas as frases que ele usava ou ia contar a história, ele falava: "Eu sou o Papa Jerimum". Então, a conexão que tem com o Papa Jerimum, que significa comedor de camarão, além disso, ele trabalhava com a gastronomia, né. Então, além de ele trabalhar com a gastronomia, ele fazia pratos deliciosos e um deles estava incluído o camarão, que que era nada além como comedor de camarão. E aí ele se destacava também no seu peixe, posta de peixe com manga, que era um dos pratos mais procurados no Labrisa, que antigamente de ser Labrisa era Latitude 5, né, foi justamente as coordenadas que ele fez para chegar aqui em São Miguel do Gostoso, por isso Latitude 5 também. Arcan, falando ainda em processo de produção, conta pra gente um pouco mais sobre produzir com o coletivo. Eu costumo falar que a sensação é realizado, né, além de estar realizando o filme, estou realizando o filme para a comunidade gostosense, que é aonde Leonardo Godoy é famoso pelas suas ações, né, e além de ser uma figura icônica aqui de São Miguel do Gostoso. Então, assim, eu acho que, para mim, a palavra é realizado e realizado pelo o povo gostosense. Depois que você viu o filme pronto, qual foi a sensação de ver ele sendo exibido e visto pela população gostosense? Teve um grupo de pesquisa, né, diante disso tudo, mas também tem aquela seleção de pessoas para entrar em caixa de filme, né. Tem pessoas que têm uma história belíssima, né, teve uma trajetória que passou pela pessoa, mas aí às vezes você, tipo, quer contar essa história e você acaba perdendo essa pequena coisa, porque os nossos documentários, eles são a partir de 15 minutos, entendeu. Eu acho que um filme, se nós fosse fazer, documentário, né, eu acho que podia ser um longa, porque como uma pessoa tem muita história dentro da comunidade, então eu paro para analisar e pensar que tipo, pessoas, principalmente que têm várias, camadas em São Miguel do Gostoso, que foram construindo, a partir do momento que chegou, o turismo começou a rodar, economia, aí vem gastronomia, aí um dos papéis fundamental e foco de São Miguel do Gostoso que se destaca é a gastronomia. Quem trouxe para São Miguel do Gostoso foi Leonardo Godoy. E agora, para encerrar nosso bate-papo de hoje, quais os próximos projetos audiovisuais do coletivo? Eu acho que quando nós fala coletivo, fala muito sobre nós, né, trabalhar em conjunto com outras pessoas. Então o processo, de montagem, de produção, essas coisas, vão ser coletivamente. Mas claro que, tipo, além do coletivo ter uns 53 alunos, a gente trabalhava com uma equipe reduzida, como tem o som tem uma pessoa específica, câmera também tem uma pessoa específica, produção já tem pessoas já se destacando. Então a gente vai analisando essas pessoas e vai enquadrando em nossa equipe. Muito sucesso para você e todos os integrantes do coletivo Nós do Audiovisual. Arcan, muito obrigada pela entrevista. Desejamos todo o sucesso para Papa Jerimum. E agora vamos para um rápido intervalo. E na volta vamos assistir Papa Jerimum. O Cine Show está de volta. E antes de vermos o filme de hoje, quero te convidar a conhecer o YouTube da TV Metropolitano. Lá você encontra todos os programas do Cine Show, além de conteúdos jornalísticos e esportivos atualizados todos os dias para você. Para se inscrever é muito fácil. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela agora. Não perca tempo e fique por dentro de tudo que rola na TV Metropolitano. Dado o recado, vamos juntos assistir o curta-metragem Papa Jerimum. Luz, câmera, ação!
Ele tá sério, né, aqui. Que é ele também mostrando o farol da barra, mostrando as coisas erradas, que ele sempre apontava o dedo. Aqui na pousada. Quiosque lá à beira-mar, uma redinha armada. Aqui é a gente na Barra de Punhaú, que é eu, meu menino, minha cunhada, meu cunhado. E essas outras aqui eu não... É ele, mas só que é na época, quando ele era bem mais jovem. Eu sou filho de uma família bem pequena, era eu e mais 2 irmãos. Uma infância vivida em Natal, sem muita novidade. Depois eu fui embora para Salvador. De Salvador eu fui para São Paulo, de São Paulo para o Rio, do Rio para Salvador de novo. E passado alguns anos, quando eu já tinha 40 anos, eu conheci São Miguel do Gostoso e estou por aqui até hoje. A ideia era construir uma pousada. E minha mãe, inclusive, veio aqui olhar o local e ela viu que a cidade não tinha nada, absolutamente nada. Eu sempre falo que a gente não encontrava prego para pregar ripa. E ela olhou a cidade, fez um apanhado de tudo e virou para mim e disse: meu filho, realmente você é maluco. Leonardo Godoy foi pioneiro do turismo de São Miguel do Gostoso. O Leonardo Godoy fez a primeira pousada, o primeiro restaurante, chamava Latitude 5, e nos anos 80 foi um restaurante estrelado pelo Guia Quatro Rodas, então era uma referência de gastronomia, uma referência nacional de gastronomia. O Latitude 5, que era o restaurante do Leonardo, talvez tenha sido o primeiro o primeiro restaurante do Rio Grande do Norte a ser estrelado como uma cozinha de qualidade. Então o Leonardo teve essa inspiração, né, de ver que aquele era um lugar que poderia dar certo como um ponto de turismo, né? A maioria das pessoas que trabalhou com a gente hoje é cozinheira porque aprendeu com o Leonardo. Eu não sabia ferver água. Quando eu fui morar com ele, ele me ensinou todos. Eu fazia o peixe ao molho de camarão, o arroz de polvo, o festival de frutos do mar, espaguete a verão, peixe ao molho de manga, que era o prato que ele mais gostava. A gente tinha um cardápio com, acho que uns 40 pratos. Todos eles eu dominava. A macaxeira já cozida, depois amassada, aí coloquei cebola picadinha, frita na manteiga e farinha de rosca. Já faço assim com um copinho, aí já sai pronto para fritar. Isso aqui é o molho de manga. Eu usei 2 mangas grandes para fazer um molho bem consistente. Aí depois eu acrescentei alho, gengibre, vinagre e cebola. Aí ficou esse molho aqui que eu vou botar para ferver. Aí depois eu vou botar em cima do peixe. Tem que ser filé porque com espinha você vai comer um molho desse. Tem que tirar todas as espinhas e fazer só o filézinho. É um sabor diferente porque ele é agridoce, né? Leva sal e açúcar. Mas todo mundo gostou desse prato. Peixe ao molho de manga. Um prato agridoce. Um dos pratos que o seu Leonardo criou na pousada e passou para a gente aqui. Servido com bolinho de macaxeira e arroz branco. Motivado por São Miguel do Gostoso ser um distrito, não ter prefeito, nós obedecíamos a touros, eu andei me envolvendo com coisas que nem devia me envolver. Por exemplo, nós não tínhamos telefone aqui, tínhamos um único telefone via rádio.
e precisávamos ter telefone aqui. Então, nós partimos para Telerne e, resumindo, encurtando a história, eles nos disseram que a gente tinha que fazer uma abaixo-assinada. Aí foi que eu descobri que São Miguel do Gostoso não tinha nem nome de rua, nem número de casa. Ficava difícil você fazer uma abaixo-assinada. Você vai botar o nome do cara, mora onde, reside aonde, qual o número, não tinha. Daí eu fui forçado a colocar nome nas ruas. Enfim, o posto telefônico é que fez a pesquisa, né? E ganhou justamente a minha ideia, que era colocar nome de coisas do mar. Tem Rua Arabaiana, Rua Enseada das Baleias, Rua Maré Alta, Rua Maré Baixa, Rua do Peixe-Boi, Rua da Mariquita. Enfim, todos os nomes são voltados para coisas do mar. O Leonardo deixou uma herança cultural muito forte para São Miguel do Gostoso. Não é que ele tenha produzido essa herança, essa cultura já existia. Ele apenas redescobriu, como muitas pessoas fazem isso hoje ainda, né? Ele apenas tinha toda uma preocupação com a cultura popular de São Miguel do Gostoso. Então, com a pastoril, com o boi do reis, com o mamulengo, que é aquela coisa de bonecos. Então, muita coisa, ele sim ajudou a preservar isso aí. Embora é natural que eu vou dar um exemplo. Pescador. Quantas pessoas aqui são filhos de pescadores? Os filhos dos pescadores não querem mais trabalhar com pesca. Isso é ruim? É. Mas é uma coisa que eles querem, é um desejo deles de quererem uma coisa com menos sacrifício. Não é fácil ir para o mar todo dia, sabe, pegar sol, pegar chuva, pegar vento, e às vezes pega peixe, às vezes não pega. É uma coisa muito trabalhosa. E isso as pessoas acabam fazendo escolhas na vida mesmo, que a gente tem que entender também. O boi de reis, quando eu cheguei aqui, era uma coisa que estava em atividade. Eu, por gostar desse tipo de coisa, do folclore, das coisas do sertão, do Nordeste, ia atrás de boi de reis. Vai ter um boi de reis na Tabua, eu ia para lá para o boi de reis na Tabua. Vai ter um boi de reis no céu, eu ia para lá para o boi de reis. E era interessante, brincava, tudo, os personagens, e de repente isso sumiu, acabou. Porque veja o seguinte, não tem nada que explique melhor isso do que Bye Bye Brasil, aquele filme de Cacá Diegues, eu acho. Eles tinham um circo, e esse circo andava pelas cidades do interior. E a preocupação deles, quando chegavam numa cidade, era verificar se tinha antena de televisão. A quantidade de antenas de televisão que tinha. Porque se tivesse muita antena de televisão, não ia dar ingresso, não ia dar bilheteria. As pessoas não iam para o circo. Então eu acho que isso acontece numa escala maior em cidades pequenas como São Miguel do Gostoso. Olha, São Miguel hoje é aquilo que se imaginava que fosse acontecer. Eu sempre disse que Gostoso ia dar samba ainda. E findou acontecendo. Hoje nós temos um monte de pessoas de fora, a maioria das pessoas de São Paulo, e que tentam conduzir à sua maneira seus negócios, não se envolvendo muito com a cidade. Enfim, está uma coisa
Eu não sei se eu diria boa ou ruim. Eu acho que tem o lado bom e tem o lado ruim. Né? O lado bom é justamente essa movimentação, emprego, enfim, essas coisas todas que surgiram aí. E o lado ruim que é o... Eu fico sem querer falar. Que traz o roubo, que traz a droga, sabe? Que traz um monte de coisas que realmente nós não tínhamos aqui antes. E o outro lado que é o cara chegando, querendo impor aqui os seus costumes, a sua maneira de viver, sabe? Por exemplo, na Sexta-feira Santa, eu fui tomar café numa padaria aqui perto e encontrei um italiano reclamando que era Sexta-feira Santa e que ele não encontrava nada aberto. Eu digo, mas olha, você não tem que estar criticando isso. Você tem que se adaptar a isso. As pessoas aqui são assim. Sexta-feira Santa você não faz nada. Você não penteia o cabelo, você não varre a casa. Você não faz nada. Quanto mais abrir uma mercearia para lhe vender uma lata de cerveja ou uma... Então há o cara que vem de fora achando que aqui vai ter tudo. E quando ele chega aqui ele não encontra. Ainda tem essa... Mas eu acho que isso acaba logo. Daqui a pouco vai ter um italiano aí que vai botar um supermercado que vai abrir na Sexta-feira Santa. Não tem como se fugir a isso. Eu me considero uma pessoa que de gostoso. Eu estou aqui já há um monte de anos e me considero uma pessoa daqui. Eu brigo pelas coisas daqui. Eu nasci em 1º de fevereiro de 1940, em Natal, Rio Grande do Norte, e, portanto, sou Papa Girimum. Você assistiu Papa Girimum, um filme genuinamente potiguar. E olha só, se você produzir um filme e gostaria de ver ele sendo exibido na TV aberta, através do Cine Show, manda pra gente. Nós estamos selecionando alguns curtas-metragens para serem exibidos em nosso programa. Você só tem que entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail cineshowtvmetropolitano@gmail.com. Estamos ansiosos para conhecer e compartilhar seu filme com o nosso público. O Cine Show vai ficando por aqui. Se quiser rever esse programa, basta acessar o YouTube da TV Metropolitano, youtube.com/TV Metropolitano RN ou pelo QR Code que aparece em sua tela. Lembrando que nosso programa é todos os sábados às 16 horas. Tchau e até o nosso próximo encontro com o Mundo Mágico do Cinema.